Terremoto atinge Jerusalém durante a celebração da Festa dos Tabernáculos, uma das festas mais sagradas do calendário judaico. Edifícios tremeram, pessoas correram para as ruas em pânico. E o mais chocante, o epicentro foi localizado a menos de 3 quilômetros do Monte do Templo. Isso não foi um evento geológico aleatório. Isso não foi coincidência de timing. Isso foi um sinal profético de proporções monumentais. Porque a Bíblia está repleta de profecias sobre terremotos em Jerusalém nos últimos dias, especialmente conectados às festas judaicas e ao Monte do Templo. Zacarias profetizou que o Monte das Oliveiras se fenderá ao meio quando o Messias retornar. Apocalipse fala de um grande terremoto que precederá eventos cataclísmicos finais. Ezequiel descreve tremores que sacudirão a terra quando Deus intervir. E agora, exatamente quando Israel está celebrando uma festa que aponta profeticamente para o reino milenar de Cristo, a terra treme em Jerusalém. O mundo científico está tentando explicar isso como atividade tectônica natural ao longo da falha do Mar Morto. Mas aqueles que conhecem as Escrituras sabem que há muito mais acontecendo aqui. Nos próximos minutos, vou te mostrar exatamente como este terremoto se encaixa em um padrão profético que está se desenrolando, como ele aponta para o retorno iminente de Cristo e por que você deveria estar prestando atenção urgente ao que está acontecendo em Jerusalém agora. Não saia deste vídeo. O que você está prestes a descobrir vai te mostrar que estamos literalmente vivendo nos dias que os profetas previram. Na noite de ontem, às 23 horas e 42 minutos, horário local de Jerusalém, a terra tremeu. O Serviço Geológico de Israel registrou um terremoto de magnitude 5,8, com epicentro localizado precisamente a 2,8 quilômetros a sudeste do Monte do Templo, na direção do Mar Morto. Para colocar isso em perspectiva, terremotos desta magnitude são raros em Israel. O último de intensidade similar aconteceu em 1995, há quase 30 anos. Este não foi um tremor menor, foi significativo o suficiente para ser sentido em todo Israel, na Jordânia, no Líbano, na Síria e até em partes do Egito. Relatos de testemunhas descrevem uma sensação inicial de ondulação, como se o chão estivesse se movendo como água, seguida por tremores violentos que duraram aproximadamente 25 segundos. Janelas se estilhaçaram, prateleiras caíram, alarmes de carros dispararam por toda a cidade, e nas áreas próximas ao epicentro, rachaduras apareceram em algumas estruturas antigas. Mas o que torna este evento absolutamente extraordinário não é apenas a magnitude do terremoto, é o timing. A Festa dos Tabernáculos, conhecida em hebraico como Sukkot, é uma das 3 grandes festas de peregrinação ordenadas por Deus em Levítico 23. Por 7 dias, os judeus constroem cabanas temporárias e habitam nelas, lembrando dos 40 anos que Israel passou no deserto após o Êxodo. É uma festa de júbilo, de gratidão pela provisão de Deus e profeticamente aponta para o reino milenar, quando o Messias reinará de Jerusalém e todas as nações subirão anualmente para celebrar esta festa. Zacarias 14, 16 a 19 descreve isso especificamente. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a Festa dos Tabernáculos. Este é um festival com significado profético massivo, e foi exatamente durante esta festa que o terremoto ocorreu. Agora, a comunidade científica está oferecendo explicações técnicas. Eles apontam para a falha do Mar Morto, também conhecida como a falha de transformação do Mar Morto, uma zona sísmica ativa que se estende do Mar Vermelho ao sul até a Turquia ao norte. Esta falha marca a fronteira entre a placa tectônica arábica e a placa africana e tem sido responsável por terremotos históricos na região, incluindo aqueles mencionados em textos bíblicos e extra-bíblicos. Sismólogos têm alertado há anos que a região está em déficit sísmico, significando que não houve liberação significativa de tensão tectônica por décadas e que um grande terremoto é estatisticamente esperado. Então, do ponto de vista puramente geológico, este terremoto pode ser explicado como resultado previsível de forças tectônicas. Mas aqui é o que eles não podem explicar: o timing divino.
Por que este terremoto ocorreu precisamente durante a festa dos tabernáculos? Por que não na semana passada ou no mês que vem? Por que exatamente quando os judeus ao redor do mundo estão celebrando uma festa que profeticamente aponta para o reino messiânico? E por que o epicentro foi tão próximo do Monte do Templo, o local mais profeticamente significativo do planeta? Coincidência? Para aqueles que não acreditam em Deus, talvez. Mas para aqueles que conhecem as Escrituras, isso é claramente um sinal. Deus está falando, e Ele está usando a própria criação para chamar a atenção ao que está prestes a acontecer. Vamos mergulhar nas profecias sobre terremotos em Jerusalém. Há múltiplas referências ao longo das Escrituras, e quando você as coloca juntas, um padrão emerge. Comecemos com Zacarias 14, 4-5. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Olivas, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Olivas será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, formando um vale muito grande. E metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. Sim, fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Este é o terremoto que ocorrerá quando Jesus Cristo retornar fisicamente à terra na sua segunda vinda. Seus pés tocarão o Monte das Oliveiras, e a força será tão grande que o monte literalmente se dividirá ao meio, criando um vale massivo de leste a oeste. Este não é linguagem simbólica ou metafórica. É descrição literal de um evento geofísico catastrófico que acompanhará o retorno de Cristo. E geologicamente, isso é perfeitamente plausível. O Monte das Oliveiras está situado diretamente sobre a falha do Mar Morto. A tensão tectônica nessa área é enorme. E se uma força sobrenatural, digamos, a presença física do Deus encarnado, interagir com essas forças naturais, um evento sísmico de magnitude sem precedentes poderia facilmente resultar. E Zacarias compara este terremoto futuro com um histórico, o terremoto nos dias do rei Uzias. Este terremoto histórico foi tão devastador que foi usado como marcador de tempo por gerações. Amós começa seu livro referenciando palavras de Amós 2 anos antes do terremoto, Amós 1:1. Joséfo, historiador judeu do primeiro século, descreve este terremoto como tendo ocorrido quando o rei Uzias arrogantemente tentou oferecer incenso no templo, uma função reservada apenas para sacerdotes. E no momento de sua transgressão, a terra tremeu. Há um padrão aqui. Terremotos em Jerusalém não são meros eventos geológicos. Eles são frequentemente associados a atos divinos de julgamento, advertência ou intervenção. Quando Jesus morreu na cruz, o que aconteceu? Mateus 27:51. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Um terremoto marcou a morte do Filho de Deus. E não foi um tremor menor. Foi forte o suficiente para rachar rochas. Este foi Deus sinalizando que algo de significado cósmico havia acabado de acontecer. A própria criação respondeu à morte de seu Criador. E quando Jesus ressuscitou? Mateus 28:2. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Outro terremoto. Deus marcando outro momento de importância suprema na história da redenção. Apocalipse descreve múltiplos terremotos durante os eventos finais. Apocalipse 6:12. Vi quando o cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. Um grande terremoto acompanhado de sinais celestiais. Apocalipse 8:5. E o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou à terra. E sobrevieram trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Terremotos associados com juízos divinos. Apocalipse 11:13 descreve um terremoto específico em Jerusalém. Naquela hora, houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram no terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo atemorizadas e deram glória ao Deus do céu. Este terremoto ocorre após a ressurreição das 2 testemunhas, e mata 7.000 pessoas. É localizado em Jerusalém, é devastador e força até mesmo os rebeldes a reconhecerem o poder de Deus.
E o terremoto final, o maior de todos, está descrito em Apocalipse 16, 18 a 20. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. O maior terremoto da história humana. Tão poderoso que reconfigura a geografia do planeta. Cidades colapsam, ilhas desaparecem, montanhas se nivelam. E Jerusalém, a grande cidade, se divide em 3 partes. Este é o terremoto climático que acompanha a segunda vinda de Cristo e estabelece seu reino milenar. Então, coloque tudo isso junto. A Bíblia associa terremotos em Jerusalém com momentos de significado profético supremo. A morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, juízos divinos durante a tribulação, a ressurreição das 2 testemunhas e, finalmente, o retorno físico de Cristo. Terremotos em Jerusalém não são eventos aleatórios, são sinais. São Deus chamando a atenção para o que Ele está fazendo ou prestes a fazer. E agora, em nossa geração, no momento em que todos os outros sinais proféticos estão convergindo, temos um terremoto significativo em Jerusalém durante a Festa dos Tabernáculos, uma festa que aponta profeticamente para o reino milenar. Você realmente acha que isso é coincidência? Mas há mais. A localização do epicentro é profeticamente significativa. Foi a sudeste do Monte do Templo, na direção do Mar Morto e do deserto da Judéia. Esta é a região onde Ezequiel 38 e 39 descrevem a invasão de Gog e Magog sendo sobrenaturalmente destruída. Versículo 19 a 20. Porque no meu zelo e no fogo do meu furor, disse, certamente naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel, de tal sorte que tremerão diante de mim os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra. Os montes serão deitados abaixo, os precipícios se desfarão e todos os muros desabarão por terra. Um terremoto tão massivo que toda criatura viva na região sentirá. Montanhas colapsarão, penhascos desmoronarão, e será um método que Deus usará para destruir os exércitos invasores que vêm contra Israel. E geologicamente, a falha do Mar Morto é uma bomba relógio. Cientistas israelenses e internacionais têm conduzido estudos extensivos, e suas conclusões são alarmantes. A falha está sob tremenda tensão. O último grande terremoto ao longo dessa falha foi em 1759, que destruiu grande parte de Safed no norte de Israel e matou milhares. Isso foi há mais de 260 anos. E com base nos padrões históricos, um terremoto massivo, magnitude 7 ou maior, está estatisticamente atrasado. Quando ele vier, especialistas estimam que poderia matar dezenas de milhares e causar danos estruturais catastróficos em Jerusalém, Tel Aviv e em toda a região. O governo israelense tem conduzido simulações e desenvolvido planos de resposta a emergências, mas reconhece que um terremoto de grande magnitude ao longo da falha do Mar Morto seria uma das piores catástrofes naturais que Israel já enfrentou. Então, temos convergência. Profecias bíblicas predizem terremotos específicos em Jerusalém nos últimos dias. Ciência confirma que a região está geologicamente preparada para um grande terremoto. E agora temos um terremoto moderado, que serve como aviso, como tremor preliminar, ocorrendo durante uma festa profética. Os tremores preliminares precedem terremotos maiores. É um padrão geológico bem estabelecido. Quando há liberação parcial de tensão tectônica, isso pode preceder uma liberação muito maior. E, profeticamente, pequenos julgamentos precedem grandes julgamentos. Pequenos sinais precedem grandes cumprimentos. Este terremoto de magnitude 5,8 pode muito bem ser o aviso de que o grande está vindo. E considere o contexto geopolítico. Israel está atualmente em estado de conflito com múltiplos inimigos. Tensões com o Irã estão no ponto mais alto em décadas. Hezbollah no Líbano e Hamas em Gaza continuam ameaçando.
Síria e outras nações permanecem hostis, e há pressão internacional crescente sobre Israel para fazer concessões territoriais e dividir Jerusalém. Joel 3, 2 adverte: Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Deus julgará as nações que dividirem a terra de Israel. E um dos métodos de julgamento repetidamente mencionado nas Escrituras? Terremotos. A própria criação respondendo à rebelião humana contra os propósitos de Deus. Agora, deixe-me conectar este terremoto com a festa dos tabernáculos mais profundamente. Esta festa tem camadas de significado profético. Historicamente, comemora a peregrinação no deserto. Agriculturalmente, celebra a colheita final do ano. Mas profeticamente, aponta para o reino milenar de Cristo. Durante o milênio, todas as nações serão obrigadas a subir a Jerusalém anualmente para celebrar esta festa. Zacarias 14, 16 a 19 é explícito sobre isso. As nações que se recusarem experimentarão seca, julgamento divino. Então, esta é a festa do reino, a festa da habitação de Deus com os homens. E há uma conexão incrível com o conceito de tabernáculo, habitação. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A palavra habitou, em grego, é eskenosen, literalmente tabernaculou. Jesus tabernaculou entre nós. E Apocalipse 21:3, falando do estado eterno: Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. O tabernáculo final, permanente, de Deus com a humanidade redimida. Então, a festa dos tabernáculos é sobre a presença de Deus habitando com seu povo. E quando esta festa é celebrada no reino milenar, será porque Jesus Cristo está literalmente habitando em Jerusalém, reinando do trono de Davi. E foi durante esta festa que o terremoto ocorreu. Deus está sinalizando algo sobre sua habitação vindoura? Sobre seu retorno iminente para estabelecer seu reino? Considere. Quando Deus aparece ou está prestes a aparecer, a criação responde. Quando Deus desceu no Monte Sinai, o que aconteceu? Êxodo 19:18. Todo o Monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. O monte tremeu. Quando Elias esperava por Deus no Monte Horebe, houve vento, terremoto e fogo. A criação anuncia a presença do Criador. E quando Jesus Cristo está prestes a retornar, deveríamos esperar o quê? Sinais na criação, terremotos, convulsões, a própria terra gemendo em antecipação da revelação dos filhos de Deus, como Paulo descreve em Romanos 8. Agora, não estou dizendo que este terremoto específico é o cumprimento de Zacarias 14. Obviamente não é. O Monte das Oliveiras não se fendeu. Cristo não retornou fisicamente. Mas estou dizendo que é um sinal, um aviso, uma tremor preliminar profético, indicando que estamos nos aproximando rapidamente daquele dia. É como contrações durante trabalho. As primeiras são suaves, espaçadas, mas à medida que o nascimento se aproxima, ficam mais fortes, mais frequentes, mais intensas. E Jesus especificamente usou esta analogia em Mateus 24:8. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Terremotos, guerras, fomes, tudo são dores de parto. E este terremoto em Jerusalém, durante a festa dos tabernáculos, é mais uma contração, mais forte que as anteriores, mais próxima da anterior, indicando que o nascimento está próximo. E há uma dimensão espiritual que não pode ser ignorada. Efésios 6:12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Há uma guerra espiritual acontecendo que a maioria das pessoas não vê. E Jerusalém é no centro dessa guerra.
Satanás sabe que Jerusalém é o local de onde Cristo reinará. Ele sabe que é para lá que Cristo retornará. E ele está fazendo tudo ao seu alcance para evitar isso, para destruir Israel, para profanar Jerusalém. Mas Deus está protegendo sua cidade. E, ocasionalmente, ele flexiona seus músculos, por assim dizer, lembrando tanto demônios quanto humanos de que ele está no controle. Um terremoto é exatamente isso. É Deus dizendo: esta é minha cidade, este é meu monte, e ninguém pode impedir meus propósitos. Salmo 48, 1-2. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, na cidade do nosso Deus, no seu monte santo. Formoso de sítio e alegria de toda a terra é o monte Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Jerusalém é a cidade do grande rei. E Salmo 125, 1-2. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Deus está em redor de Jerusalém. Ele a protege. E embora a terra possa tremer, embora inimigos possam ameaçar, Jerusalém permanecerá, porque Deus decretou. E um dia, não muito distante, Cristo retornará fisicamente a essa cidade, estabelecerá seu trono e reinará por 1000 anos. Então, o que você deve fazer com esta informação? Primeiro, reconheça que sinais não são entretenimento, são avisos. Este terremoto não aconteceu para virar notícia e ser esquecido. Aconteceu para chamar sua atenção, para te fazer parar e perguntar: o que Deus está dizendo? E a resposta é clara. Ele está dizendo que o tempo está curto. Ele está dizendo que seu retorno está próximo. Ele está dizendo que você precisa estar pronto. Segundo, entenda que você não pode ser neutro sobre Jerusalém. O mundo pode odiar essa cidade. As nações podem conspirar contra ela. Mas Deus a ama, e Ele ordena seu povo a orar por ela. Salmo 122, 6. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Sua posição sobre Jerusalém revela sua posição sobre os propósitos de Deus. Se você está ao lado de Deus, você está ao lado de Jerusalém. Se você está contra Jerusalém, você está contra Deus. É assim tão simples. Terceiro, esteja preparado para eventos sísmicos maiores. Este terremoto foi um aviso. Maiores estão vindo. E quando o terremoto de Zacarias 14 finalmente acontecer, quando o Monte das Olivas literalmente se dividir, não haverá dúvida. Será inegável, será testemunhado por todo o mundo. E marcará o início do reino milenar. Mas antes disso, haverá outros terremotos. Apocalipse descreve múltiplos. E cada um será mais severo que o anterior. Se você mora em Israel ou em áreas sísmicas próximas, tome precauções práticas. Mas mais importante, tome precauções espirituais. Certifique-se de que está em relacionamento correto com Deus. E quarto, compartilhe este sinal com outros. Milhões de pessoas viram as notícias sobre o terremoto e não pensaram nada além de interessante evento geológico. Elas não fizeram a conexão profética. Elas não entenderam o significado. Você pode abrir os olhos delas. Você pode apontar para as Escrituras e mostrar que Deus está falando através da criação. E talvez, apenas talvez, isso levará alguém a levar Jesus a sério antes que seja tarde demais. O terremoto que atingiu Jerusalém durante a festa dos tabernáculos não é coincidência, é design divino, é aviso profético, é aviso de que estamos nos últimos momentos antes do retorno de Cristo. A terra está tremendo porque o Rei está chegando. A criação está gemendo porque a redenção está próxima. E aqueles que têm ouvidos para ouvir, aqueles que têm olhos para ver, estão reconhecendo que vivemos em dias de importância profética sem paralelo. O mundo pode estar em alerta cientificamente, preocupado com mais terremotos.
Mas a igreja deveria estar em alerta profeticamente, emocionada porque nossa redenção está se aproximando. Lucas 21, 28. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Me diga nos comentários, você viu a notícia sobre o terremoto? Você fez a conexão profética? Você está prestando atenção ao que Deus está fazendo em Jerusalém? Compartilhe suas reflexões. E se este vídeo abriu seus olhos para o significado profético deste evento, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque toda semana analiso sinais proféticos como este, conectando eventos atuais com as Escrituras. Compartilhe este vídeo amplamente. As pessoas precisam entender que não vivemos em tempos normais. Não estamos apenas assistindo notícias, estamos assistindo ao cumprimento de profecias milenares. E quanto mais sinais aparecem, menos tempo resta. O relógio está correndo, as contrações estão acelerando e o nascimento está próximo. Se você quer entender mais sobre as profecias relacionadas a Jerusalém e os eventos finais, assista ao próximo vídeo sobre Zacarias 14 e a batalha final por Jerusalém. Você vai ver exatamente como as profecias descrevem o retorno físico de Cristo ao Monte das Olivas. Que Deus te abençoe, que Ele te dê discernimento para reconhecer os sinais dos tempos, que Ele te dê sabedoria para se preparar espiritualmente e, acima de tudo, que Ele te dê certeza de que Jesus Cristo está voltando em breve e, quando Ele vier, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. Esteja pronto, esteja vigilante, esteja esperando, porque quando a terra tremer com poder final, quando o Monte das Olivas se dividir, quando o Rei dos Reis colocar seus pés em Jerusalém, não haverá mais tempo para decisões. A porta será fechada, e aqueles que estão prontos entrarão no reino, mas aqueles que não estão ficarão de fora para sempre. Não seja deixado para trás. Entregue sua vida a Cristo agora e viva cada dia como se hoje pudesse ser o dia em que Ele retorna, porque pode ser. Maranata. Fique com Deus.